Você já se perguntou, de verdade, o que acontece um segundo depois que alguém fecha os olhos pela última vez? Existe um lugar intermediário, um meio do caminho, onde a alma paga o que faltou. Ou a Bíblia é mais direta do que a gente imagina? Hoje, nós vamos abrir as Escrituras com reverência e coragem, porque quando a dor do luto bate, a alma pede respostas, e só a palavra de Deus pode dar paz sem ilusão. Eu sou o evangelista Lu Martins, aqui do canal Palavra Pura. E se Jesus está falando com você agora, do jeito simples e sincero, deixa aí nos comentários uma glorificação. Escreve glória a Deus ou aleluia, não como fórmula, mas como um sinal de um coração que reconhece a presença do Senhor. Deus vê a sinceridade, e Ele honra quem se aproxima com reverência. Agora, me acompanhe até o fim, porque eu não quero te dar opinião, eu quero te dar Bíblia. E eu quero fazer isso com cuidado pastoral, porque esse assunto não é debate frio, ele toca velório, família, tradição, saudade, culpa, medo do além. E talvez você já ouviu frases como, se você não fizer tal oração, seu parente vai sofrer. Ou, se você não pagar tal promessa, você não ama. Hoje nós vamos separar amor de culpa, tradição de escritura e medo de evangelho. E deixa eu te fazer uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Se Jesus realmente consumou a obra na cruz, o que sobraria para uma alma pagar depois da morte? Abre o coração e abre a Bíblia comigo. Primeiro, nós precisamos estabelecer o que o texto bíblico afirma claramente. Não o que a gente imagina, não o que ouviu dizer, não o que alguém concluiu por tradição, mas o que está escrito. O nosso título hoje é Purgatório existe? Entendendo Hebreus 9:27. E essa passagem é curta, mas é uma flecha, ela vai direto ao ponto. Hebreus 9:27 diz, por extenso, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto, o juízo. Percebe a sequência? Morrer uma vez, e depois, juízo. Não aparece um terceiro estágio normativo. O texto não diz morte, purificação intermediária, depois juízo. Ele estabelece uma linha, vida, morte, juízo. Agora, alguém pode dizer, mas Lu, você está usando só um versículo. Calma. Nós não vamos construir tudo em cima de uma frase isolada. Nós vamos entender o contexto de Hebreus e depois ligar com o resto da Escritura. Olha o contexto. A carta aos Hebreus está mostrando a superioridade do sacrifício de Cristo sobre o sistema levítico. No Antigo Pacto, havia repetição, sacrifício atrás de sacrifício. Dia após dia, ano após ano. Era como se a própria repetição gritasse, isso ainda não resolveu completamente. E então o autor de Hebreus levanta o olhar para Cristo e diz, ele não veio para repetir, ele veio para cumprir. Ele não veio remendar, ele veio consumar. E quando Hebreus 9:27 fala que o ser humano morre uma vez e depois vem o juízo, ele está criando uma comparação, assim como a nossa vida caminha para um encontro inevitável com Deus. Cristo também, uma vez, entrou na história para tratar do pecado. Uma vez. E aqui está a força pastoral desse texto. Ele não foi dado para esmagar quem está em luto. Ele foi dado para ancorar a esperança em Cristo. Ele nos lembra que o maior problema, culpa diante de Deus, não se resolve com repetições humanas, mas com sacrifício perfeito. Agora, deixa eu te perguntar. Se o sacrifício de Jesus é único e suficiente, por que a gente insiste em viver como se ainda faltasse um pedaço? Por que a alma busca um plano B? Vamos avançar. Outro texto muito citado quando as pessoas conversam sobre o que acontece depois da morte é Lucas 16, do versículo 19 até o 31. É a passagem do rico e Lázaro. Antes de tudo, nós precisamos reconhecer o gênero. Jesus está contando uma parábola. Parábola é uma história com um ponto moral central. Ela não é um mapa turístico do além. Mas ela é cristalina naquilo que Jesus quer atingir no coração. O contexto ali é forte. Jesus está confrontando amor ao dinheiro, coração endurecido, religiosidade sem arrependimento. E então ele pinta o contraste. Nesta vida, um homem tinha luxo e indiferença.
outro tinha sofrimento e dependência. E depois da morte, a reversão. E o que aparece nessa história? Aparece algo que muita gente prefere ignorar. Uma separação fixa. O texto fala de um grande abismo. E a ênfase é: não dá para passar de um lado para o outro. Isso é pesado, eu sei. Mas é justamente por isso que é amoroso falar. Porque se Jesus diz que é um abismo que não se atravessa depois, então a chance de atravessar é agora, pela fé, pelo arrependimento, pela graça. E tem um detalhe que muitas vezes passa batido: o rico, no sofrimento, pede que alguém volte e avise seus irmãos. E a resposta é: ouçam Moisés e os profetas. Ou seja, ouçam as Escrituras. A ênfase de Jesus não é: arrumem um mecanismo depois da morte. A ênfase de Jesus é: vocês já têm palavra suficiente agora. E aqui eu preciso perguntar com carinho: você tem tratado a palavra de Deus como suficiente? Ou você corre atrás de sinais, de provas, de experiências, porque não quer se render ao que já está escrito? Jesus fecha o argumento de um jeito que corta desculpa. Mesmo que alguém ressuscite, tem gente que não crê, se não houve Escritura. O problema não é falta de informação, é dureza de coração. Agora, vamos dar mais um passo, porque alguém pode dizer: tá, mas e o cristão? O que acontece com quem está em Cristo quando morre? Graças a Deus, o Novo Testamento fala com muita ternura sobre isso. Em 2 Coríntios 5, do versículo 1 ao 10, Paulo fala sobre nossa habitação eterna. Ele fala desse desejo de não ficar despido, mas de ser revestido. E então ele diz que preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Presta atenção: habitar com o Senhor. Não diz: preferimos deixar o corpo e ir para um lugar intermediário para quitar pendências. Ele fala de comunhão com Cristo. E em Filipenses 1, do versículo 21 ao 23, Paulo abre o coração: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele diz que deseja partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, biblicamente, a esperança do crente é direta: partir e estar com Cristo. Isso não torna a morte boa em si, morte é inimiga. Mas em Cristo, essa inimiga foi desarmada. E aqui entra uma parte importante: Paulo também fala de um tribunal. 2 Coríntios 5 diz que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso assusta alguns e tranquiliza outros. Mas nós precisamos interpretar corretamente. Esse tribunal, para o crente, não é condenação eterna. É avaliação de vida. Deixa eu falar de forma bem clara. Não é um tribunal de réu tentando escapar de pena, é um tribunal de filho prestando contas ao pai. E isso nos leva a um texto que muita gente usa no debate, 1 Coríntios 3, do versículo 13 ao 15. Paulo está falando de divisões na igreja. Ele está dizendo: um diz que é de Paulo, outro de Apolo. E ele coloca Cristo como fundamento. E aí ele diz que cada um vê como edifica sobre esse fundamento. E então vem a imagem do fogo: a obra de cada um se manifestará, o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E Paulo diz: se a obra permanecer, receberá recompensa; se a obra se queimar, sofrerá dano, mas esse será salvo, todavia como através do fogo. Agora, pergunta honesta: esse texto está falando de uma alma indo para um lugar depois da morte para ser purificada? Ou ele está falando da qualidade do serviço, do ministério, da construção da vida cristã, sendo avaliada por Deus? O sujeito principal do texto é a obra, não a alma. O fogo é imagem de teste, de prova no dia. E o resultado é recompensa ou perda de recompensa, não pena purificadora para obter aceitação. A salvação do crente, nesse texto, não está em jogo como se fosse reprovada e depois consertada. O fundamento é Cristo. O que está em jogo é o que você construiu em cima do fundamento. Isso nos chama à sinceridade.
Nos chama a servir a Deus sem maquiagem, sem competição, sem vaidade espiritual. Mas também nos protege de transformar a imagem bíblica em moeda de medo, principalmente sobre famílias enlutadas. E deixa eu te fazer uma pergunta prática. Se Deus vai avaliar a qualidade do que fazemos, o que você está construindo hoje? Palha para aplauso? Ou ouro de obediência? Agora, tem outro texto que aparece bastante, Mateus 12, versículo 32. É quando Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz que esse pecado não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Alguns tentam usar isso como prova de perdão depois da morte. Se existe nem no vindouro, então existe perdão no vindouro para outros pecados. Mas aqui entra uma chave de leitura. Jesus está usando uma fórmula semítica para reforçar o jamais. É uma forma de dizer, nunca. Ele não está construindo uma doutrina de perdão pós-morte. Ele está sublinhando a gravidade do pecado em questão. E aqui vai uma regra de ouro, meu irmão, minha irmã. Doutrina não nasce de inferência frágil em frase idiomática. Doutrina nasce de textos didáticos, claros, repetidos. Respeitar o texto é um ato de amor. Não é frieza. É reverência. Então, somando os textos claros, qual é a ideia central? A Escritura aponta para a decisão nesta vida e para a suficiência de Cristo. Depois da morte há juízo. Para os que estão em Cristo, a presença com o Senhor. E haverá avaliação de obras. Mas a Bíblia não ensina explicitamente um purgatório como estágio normativo de purificação penal para obter aceitação diante de Deus. E agora nós vamos fazer aquilo que a palavra manda a gente fazer com a própria palavra, deixar a Escritura interpretar a Escritura. Se você fica comigo até aqui, você está fazendo algo raro hoje, você está deixando Deus falar acima do barulho. Então vamos aprofundar. Primeiro tema, purificação verdadeira. Onde a Bíblia coloca a purificação do pecado? 1 João 1, versículo 7, diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus 10, do versículo 10 ao 14, diz que, por essa vontade, fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. E diz que com uma só oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Percebe o equilíbrio? Há um aperfeiçoou para sempre em termos de posição diante de Deus, aceitação, justificação, perdão. E há um estão sendo santificados em termos de experiência, transformação diária. Tito 2, versículo 14, diz que Cristo se deu por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivo. Então a purificação decisiva não é um processo que a alma enfrenta depois. É uma obra que Cristo realiza por nós e em nós. Agora, deixa eu cutucar com amor. Será que, às vezes, a gente prefere uma purificação depois porque não quer se render à purificação agora? Porque uma coisa é pensar num fogo futuro, outra é confessar hoje, pedir perdão hoje, mudar hoje. Segundo tema, juízo e destino após a morte. A gente já leu Hebreus 9, 27. E quando você vai para Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, você vê o grande trono branco, os mortos comparecendo, livros sendo abertos, e o juízo de Deus. E quando você vai para Lucas 23, versículo 43, você ouve Jesus dizer ao ladrão arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Comigo. No paraíso. Isso é graça escancarada. E também é clareza escancarada. A esperança do arrependido não foi talvez depois de um período. Foi comunhão com Cristo, imediatamente, pela misericórdia. Terceiro tema, oração e intercessão têm alvo claro no Novo Testamento. 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 4, manda orar por todos, por reis, por autoridades, para que tenhamos vida tranquila e justa. Tiago 5, versículo 16, diz para confessar pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para serem curados.
Efésios 6, versículo 18, fala de orar em todo o tempo no Espírito pelos santos. O padrão apostólico é oração pelos vivos, igreja, enfermos, missão, autoridades, família, perseguidos. O Novo Testamento não nos dá um mandamento direto: orem pelos mortos para mudar o estado deles diante de Deus. E eu sei, isso mexe com cultura, mexe com costume de família, mexe com o que a gente aprendeu desde pequeno. Mas você e eu não somos chamados a seguir costume, somos chamados a seguir Cristo. Quarto tema: textos históricos e a questão de 2 Macabeus. Alguns citam 2 Macabeus 12 como base para a oração pelos mortos. Eu quero falar disso com honestidade e respeito. Há pessoas que reconhecem valor histórico nesses escritos e pessoas que não os recebem como cânon. Aqui no Palavra Pura, nós vamos seguir o cânon recebido por muitas igrejas evangélicas, e acima de tudo, nós vamos construir doutrina a partir dos textos didáticos do Novo Testamento. E mesmo quando algo aparece como narrativa histórica, narrativa não é o mesmo que mandamento. A Bíblia registra coisas que aconteceram, mas nem tudo que aconteceu é norma para a igreja. Quinto tema: o Tribunal de Cristo e recompensas. Romanos 14, do versículo 10 ao 12, diz que todos compareceremos perante o tribunal de Deus e cada um dará conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5:10, nós já vimos. 1 Coríntios 3, 12 a 15, fala de recompensa e dano. Então sim, há uma avaliação real. Isso produz seriedade. Mas isso não é um purgatório. É prestação de contas dentro da família da fé. E aqui vem a nossa pérola de método, que eu quero que você guarde como uma ferramenta para a vida inteira. Textos narrativos e metáforas não podem carregar sozinhos uma doutrina inteira. Doutrina nasce de passagens claras, repetidas e didáticas. Se você aprender isso, você vai parar de ser levado por qualquer vento de interpretação. Você vai amadurecer. E sua fé vai ganhar coluna. Agora, vamos construir a ponte para a vida diária, porque não adianta só entender. A palavra sempre pergunta: e daí? Primeira aplicação: quando a família pede para você rezar pelos mortos. Isso acontece muito no Brasil. Às vezes, é na missa de 7º dia. Às vezes, é num velório. Às vezes, é numa conversa simples: você não vai fazer uma oração por fulano? E aqui eu preciso te proteger de 2 extremos. O primeiro extremo é a briga. Tem gente que acha que ser fiel é transformar velório em debate. Não faça isso. O segundo extremo é a omissão covarde. Tem gente que, com medo de desagradar, faz e fala qualquer coisa, mesmo ferindo a consciência e a escritura. Também não faça isso. O caminho de Cristo é mansidão com firmeza. Como assim na prática? Você pode responder: eu respeito sua dor e a memória dele. Isso é humano e cristão. E você pode direcionar: eu vou orar para Deus consolar a nossa família, fortalecer os vivos e nos aproximar do Senhor. Você não precisa usar um ritual para provar amor. Você pode amar com presença, com serviço, com abraço, com comida na mesa, com carona, com cuidado com as crianças, com silêncio respeitoso. E se alguém insistir e quiser briga naquele dia, você respira e diz: eu entendo que você pensa assim. Hoje eu só quero estar com vocês. Depois, se você quiser conversar, a gente conversa com calma. Porque dia de luto não é arena. Dia de luto é campo de cuidado. E deixa eu te perguntar: será que você tem tentado ganhar discussão quando Deus te chamou para ganhar coração? Segunda aplicação: como lidar com saudade sem transformar amor em culpa. Tem gente que confunde saudade com falta de fé. Não confunda. Saudade é o preço do amor. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. E Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, ele chorou. Então, dê nome ao que você sente. Diga: eu estou com saudade. Diga: eu estou sentindo falta. Diga:
Isso dói. Mas não transforme amor em dívida. Não diga, se eu não fizer tal coisa, eu não amei o suficiente. Isso não é amor, isso é chantagem espiritual. Troque culpa por gratidão. Agradeça a Deus pela vida da pessoa. Agradeça pelos momentos bons. E se houve dores, entregue as dores a Deus também. Pratique memória santa. Conte histórias. Honre legados. Se há reconciliação pendente entre os vivos por causa de herança, por causa de palavras mal resolvidas, resolva. E aqui entra 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. Paulo diz para não entristecer como os que não têm esperança. Ele não diz, não entristeça. Ele diz, não entristeça como quem não tem esperança. Cristão chora com esperança. Cristão sente falta com esperança. Cristão enterra com esperança. E eu te pergunto: sua saudade tem te aproximado de Deus, ou tem te prendido num ciclo de culpa? Terceira aplicação: o que fazer com a urgência do Evangelho? Se a Escritura mostra decisão nesta vida, então hoje é dia de buscar a Deus. 2 Coríntios 6, versículo 2, diz: hoje é o dia da salvação. Não amanhã. Não quando der tempo. Não quando eu estiver melhor. Hoje. Então, aqui vai um desafio simples e santo: converse com um familiar vivo sobre fé. Não com arrogância. Com respeito e clareza. E aproveite momentos em que as famílias já estão mais sensíveis, como fim de ano, como Natal. Natal não é só luzinha, é o Deus que entrou na história. E aqui vem um micro gancho para a sua consciência. E se Deus está te chamando para falar com alguém, não sobre política, não sobre fofoca, não sobre problema, mas sobre eternidade? Quarta aplicação: santificação como purificação agora. Em vez de imaginar um fogo futuro consertando o que eu negligenciei, abraça a disciplina do Espírito hoje. Hebreus 12 diz que Deus disciplina quem ama. Disciplina não é rejeição. Disciplina é prova de filiação. E como isso vira à prática? Confissão diária. Não uma confissão teatral, mas um coração que diz: Senhor, eu pequei. Me lava. Me orienta. Perdão liberado. Tem gente que acha que perdoar é esquecer. Perdoar é entregar o direito de vingança a Deus. Reparação quando possível. Se você feriu alguém, peça perdão. Se você roubou alguém, devolva. Se você mentiu, corrija. Comunhão e ceia com reverência. Porque Deus não nos salvou para viver sozinho. Ele nos salvou para ser corpo. Agora, eu quero cravar no seu coração a pérola acionável de hoje, simples e memorável. Transforme a frase "eu vou rezar por quem morreu" em "eu vou amar quem está vivo e anunciar Cristo enquanto é tempo". Isso muda tudo. Porque te tira do mundo da superstição e te coloca no mundo da obediência. Te tira do medo e te coloca na missão. Agora, antes de encerrar, eu preciso olhar para você com cuidado, porque tem alguém me ouvindo que carrega medo do além. Você pensa: e se eu morrer hoje? Você tenta ser bom, tenta compensar, tenta fazer promessas. Mas no fundo, você não tem paz. E tem alguém me ouvindo que carrega culpa por alguém que já partiu. Você pensa: se eu tivesse feito mais, se eu tivesse falado de Jesus, se eu tivesse sido diferente. Escuta. Culpa pode virar prisão, ou pode virar chamado. Se você ainda tem vida, Deus ainda te dá tempo. Tempo para se reconciliar. Tempo para pedir perdão. Tempo para perdoar. Tempo para crer. Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para tratar do nosso pecado de forma completa. Em Cristo há perdão real. Não um talvez. Uma declaração de Deus.
A dor do luto é real, mas a esperança cristã é mais real ainda. Porque ela não descansa no que eu faço por quem partiu. Ela descansa no que Jesus fez por nós na cruz e confirmou na ressurreição. E aqui está a tese central, bem devagar, para entrar fundo. Se a obra de Cristo é consumada, a esperança do crente não depende de um processo após a morte, depende do Salvador que venceu a morte. Então, se você está carregando medo ou culpa, eu quero te convidar a colocar isso diante de Jesus agora. Sem performance. Sem máscara. E se há algo para se arrepender, reconcilie-se hoje. Se há alguém para perdoar, comece hoje. Se há o Evangelho para crer, creia hoje. Agora nós vamos concluir do jeito que a palavra pede: verdade central, pérola do dia, vislumbre da graça e oração. A verdade central é esta: a Escritura aponta para a suficiência do sacrifício único de Cristo. Após a morte vem o juízo, e para os que estão em Cristo, a presença com o Senhor e a avaliação de obras, não o estágio penal de purificação para merecer aceitação. A pérola do dia: troque rituais motivados por medo por atitudes guiadas pelo Evangelho, ame os vivos, console os que choram e anuncie Cristo enquanto há tempo. Um vislumbre da graça: Jesus não te oferece um talvez depois, Ele te oferece uma cruz agora. Ele não te oferece um caminho de pagamento, Ele te oferece um perdão comprado com sangue. Ele não te oferece superstição, Ele te oferece ressurreição. E eu quero terminar orando com você. Se você puder, feche seus olhos. Senhor Jesus, Tu és suficiente. Consola os enlutados, cura as feridas da saudade, quebra toda a culpa que não vem do Teu Espírito e firma nossa esperança na Tua ressurreição. Ensina-nos a viver com urgência santa, sem medo e sem superstição. Dá-nos coragem para obedecer hoje, amar hoje, perdoar hoje e anunciar Cristo hoje. Em Teu nome, amém. E antes de você sair, faz duas coisas bem simples e muito estratégicas para a sua vida espiritual. Primeiro, se inscreva no Palavra Pura, porque aqui você não vai receber frase de efeito, você vai receber escritura bem aberta, para você crescer e não ser enganado. Segundo, deixe um comentário respondendo esta pergunta direta: quando esse assunto aparece na sua família, qual é a situação mais difícil que você enfrenta, e como você tem reagido? E não saia agora. Tem um outro vídeo aparecendo na tela que vai completar essa mensagem e te ajudar a afirmar sua fé com ainda mais clareza. Clica nele e continua comigo.